Hoje nós vamos falar nessa aula de sucessões sobre a capacidade testamentária. Vou colocar aqui, capacidade testamentária. O que seria essa capacidade testamentária? Basicamente, ela é classificada na capacidade testamentária ativa e na capacidade testamentária passiva. E o que seria isso? Capacidade testamentária ativa é aquela capacidade de você poder fazer um testamento, de você poder deixar uma herança. Então, essa capacidade, ela pertence ao ser humano, com exclusividade. Como assim, né, professor? Então, na capacidade testamentária passiva, aqui nós analisamos aquela pessoa que vai receber a herança. Esse vai ser o herdeiro ou o legatário. Então, essa é a capacidade testamentária passiva. Por exemplo, na ativa, então, todo ser humano, né, desde que seja capaz, esse é um requisito formal, ele pode fazer um testamento, né, com 16 anos de idade. Agora, porque a lei excepciona no caso do testamento. Agora, na capacidade testamentária passiva, uma pessoa jurídica também pode ser herdeira, também pode receber uma herança. Então, a pessoa jurídica. E a pessoa física também. Mas o que eu quero que vocês gravem é que a capacidade testamentária ativa, aquela de você poder fazer um testamento, somente o ser humano tem, então ela é exclusiva. Aqui dentro dessa capacidade testamentária ativa, nós temos alguns requisitos, tá? Alguns requisitos que nós temos que respeitar para que esse testamento não seja considerado nulo, para que ele não seja considerado anulável, para que esse testamento não caduque. Então a gente tem que obedecer algumas formalidades. Quais são elas? Bom, vamos lá então. Nós temos aqui os requisitos formais e os requisitos materiais. O que eu tenho que observar aqui? Então, dentro desses requisitos formais, o Código Civil vai dizer que uma pessoa com 16 anos de idade, ela está apta a fazer esse testamento. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Por exemplo, o analfabeto, né, aquela pessoa que é cega, então ela tem essa possibilidade de fazer o testamento, professor? Tem, mas ela vai ter que utilizar ali o testamento público, que é aquele testamento feito mediante o tabelião, tá? Então há essa necessidade. Agora, tendo 16 anos e capacidade plena, ela pode fazer o testamento público, aquele feito pelo tabelião, mas pode fazer também o testamento cerrado, que é aquele testamento privado dela, que ela deixa ali em segredo no cartório, então é um pouco mais amplo. O que mais que nós temos, professor? Aqui nesses requisitos formais. Então seria isso, observar se essa pessoa que vai deixar o testamento, ela está apta, se ela é capaz, se ela consegue ali ter o mínimo de discernimento do que é certo e do que é errado na vida civil. Agora, dentro dos requisitos materiais, nós temos que obedecer um princípio chamado princípio da limitada liberdade de testar. O que seria isso, professor? Esse é um requisito material importante, porque por esse princípio da limitada liberdade de testar, se essa pessoa, esse testador, esse autor da herança, deixou herdeiros necessários, aí vai ter que ele vai ter que respeitar a legítima. Quem são esses herdeiros necessários? Nós temos ali os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, então vai ter que ser respeitado 50% ali para esses herdeiros necessários. Agora, se esse testador não tiver nenhum herdeiro necessário, aí sim ele vai poder dispor da totalidade da herança. Não tendo herdeiro necessário, ele pode deixar a herança toda para um time de futebol, por exemplo, desde que ele deixe isso em testamento. Então esse é um requisito material importante que deve ser obedecido.
Caso haja herdeiro necessário e um testamento e um herdeiro testamentário e esse valor for deixado a maior pelo testamento, aí houve a invasão da legítima, vai ter que ser chamado aí essa parte para colacionar e dividir de forma igualitária, tudo bem? Tem que ser respeitado aí essa ordem de vocação hereditária caso haja os herdeiros necessários. Nessa capacidade testamentária passiva, nós temos aqui algumas figuras interessantes. Por exemplo, então nós sabemos que a pessoa jurídica, ela pode receber ali a herança, ela só não pode deixar. Por quê, professor? Porque a pessoa jurídica não falece. A pessoa jurídica, ela é extinta, a pessoa jurídica, ela vai à falência, mas ela não falece. Tanto a pessoa jurídica de origem nacional como a estrangeira, ela pode vir a ser aí herdeira. A pessoa física, nós temos algumas ressalvas. Que ressalvas seriam essas aqui na pessoa física? Aqui independe da idade dela, porque ela vai estar recebendo a herança. Não precisa ter 16 anos, tá? Não precisa ter aquele discernimento, mas nós temos um detalhe. No caso do nascituro, é possível deixar para o nascituro? Então, o nascituro, ele pode sim vir a ser contemplado, tá? Como um herdeiro. Porém, a gente tem que observar a disposição do artigo 2º do Código Civil. Tá? Qual que é essa disposição, professor? Desde que esse feto, desde que esse nascituro nasça com vida. Tá? Ah, mas eu sou adepto da teoria, né, da concepção, que está no Pacto de São José da Costa Rica, que fala que então o nascituro já teria esse direito. Como é que fica essa decisão, professor? Bom, então nós temos duas teorias. A do Código Civil, que fala que esse nascituro precisa nascer com vida para ter direito sucessório. Mas nós temos ali a teoria da concepção que defende, né, baseado no Pacto de São José da Costa Rica, que esse nascituro ele já passa a ter direitos a partir da concepção. Eu posso adiantar para vocês, se for uma prova objetiva de primeira fase, crave o que está na lei, tá? Que esse nascituro precisa nascer com vida. Agora, se for uma prova discursiva, uma prova oral, aí explique um pouco mais para a banca. Como assim, professor? Diga que há essa teoria da concepção, que está no Pacto de São José da Costa Rica, e o Brasil é signatário desse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. O próprio STF considerou que esse pacto, esse Tratado Internacional, é uma norma supralegal, está abaixo da Constituição, mas está acima da lei infraconstitucional, ou seja, está em cima do Código Civil. Então, você vai ter que ter esse cuidado. Eu sigo a teoria proposta por Maria Helena Diniz, que esse nascituro ele já tem direitos plenos ali no que concerne aos direitos da personalidade. Direito a ter uma vida, uma gestação saudável. Mas, para efeito patrimonial, aí eu entendo que tem que nascer com vida para ter aí o direito patrimonial, o direito sucessório. Mas isso aí cabe a cada operador de direito, você no seu escritório de advocacia, né? Depende de qual cliente que você está defendendo, aí você acolhe a sua teoria. E aí, para fechar aqui, e os animais, professor, eles podem ter capacidade testamentária passiva? Eu digo para vocês que no Brasil não, mas você pode deixar uma pessoa com aquele encargo, né, para estar cuidando daquele animal. Outro detalhe importante, não pode estar aqui dentro da capacidade testamentária passiva aquele tabelião que fez o testamento. Você não pode deixar ali para ele, nem para as testemunhas daquele testamento, porque senão aí vai acabar configurando uma fraude. Muito bem, então, bons estudos para vocês e até a próxima.